título da mensagem de hoje vai ser De mim saiu virtude. Amém? Vamos lá. Lucas 8:40 diz o seguinte: E aconteceu que ao retornar Jesus e Alfa, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Agora vamos usar a imaginação, certo? Ele chegou, a multidão estava lá esperando ele, todo mundo se alegrou, imagina aquela festa, né? Porque todo mundo estava esperando que ele chegasse. Então veio um homem chamado Jairo, que era o governante da sinagoga, e se prostrou aos pés de Ialcha e pediu que lhe fosse a sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todo o seu sustento com o médico e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Cristo: Quem lhe tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te impressiona, e você me pergunta: quem me tocou? E disse Cristo: Quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Então uma mulher que não podia ocultar, ela veio tremendo e se prostrou diante dele e declarou perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Essa história conhecida, né? E nunca ouvi história antes, por favor, pode dizer aí. Geralmente é uma história que o pessoal principalmente prega quando vai evangelizar na rua, né, com as pessoas. Mas hoje eu quero despertar na gente uma percepção do texto que não está focada na mulher de fluxo de sangue, certo? Mas sim na pessoa do filho. A gente tem aqui a situação que está todo mundo alegre esperando que Cristo chegar na cidade. Cristo chegou. De repente vem Jairo, que tinha uma filha que estava doente, que estava já a morrer. E aí Cristo decide deixar tudo lá e disse assim: eu vou lá acudir essa jovem, essa adolescente, né? E quando ele está no caminho, no meio do percurso, alguém inesperado tocou em Cristo. E aí ele faz a pergunta que parece ridícula, né? Quem me tocou? O cara estava lá cheio de gente. Aí eu entendo Pedro, sinceramente, tem que entender Pedro em algumas situações, né? Humanamente falando, é muito lógico que ele pergunta, né? Tipo, imagina um monte de multidão, o cara sendo apertado por todo mundo, imagina assim, vamos imaginar uma festa de rua, um monte de gente no mesmo lugar. É óbvio que alguém vai tocar em tu, não? Algumas pessoas vão tocar em você, só que existe uma coisa que aconteceu aqui, específica em Cristo, que foi diferente. Ele sentiu um toque que foi diferente. E o principal, que é isso que eu quero enfatizar hoje, nesse texto que no próximo a gente vai ler, que Cristo fala que dele saiu virtude. E a gente entende que como filhos que nós somos em Cristo, né? A gente sempre tem que lembrar isso, sempre voltar para o início, para que isso aqui fundamente que nós somos, né? E a percepção sobre quem a gente é também, que a gente nunca pode esquecer. De que quem a gente é hoje é porque Cristo morreu e porque um dia a gente chegou a crer que essa morte foi perfeita e suficiente. Porque se a gente nunca tivesse crido, aí não teria sido transformado e não mais uma criatura, mas um filho, né? A gente tem muito claro na cabeça da gente que todo mundo aqui é criatura do Pai, o mundo inteiro é criação do Pai, mas que nós que cremos em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai que Cristo tem. Amém? Uma vez eu escutei o seguinte, que eu fico, é verdade, certo? Aí a gente pensa muito em Yahshua, ou Cristo, ou vulgarmente falando Jesus Cristo, a gente pensa que o Cristo é um sobrenome da palavra Jesus, né? Porque tipo, Thaís Martins, né? Soa como um sobrenome, a gente tem esse negócio da gente. Então, Jesus Cristo, o Mashiach, como eu falo Mashiach Cristo,
em hebraico, certo? Quando a gente fala que Jesus Cristo não é nome e sobrenome, mas o nome da pessoa que foi o Cristo foi Jesus. Então, existia uma pessoa com personalidade que foi gerada na barriga da mãe, chamada de Yahshua lá. E o pai escolheu que essa pessoa especificamente, não foi ao acaso, foi ele por uma decisão do pai. Ele escolheu que aquela pessoa Yahshua ali seria o Cristo, o Messias que estava prometido. Até aí tudo bem? Só que a gente nunca fez o seguinte, que a primeira pessoa a ser cristificada, a morrer para si mesmo, a entender que era morrer para si mesmo, foi a própria pessoa Jesus, Yahshua. Porque ele teve que absorver essa identidade que o pai deu a ele, tu entende? Então a pessoa Cristo, a pessoa Jesus, ou Yahshua, ele tinha possibilidade de pecar. A gente crê nisso, que o filho não pecou, não é porque ele não podia pecar. Não, ele tinha a possibilidade de pecar, mas ele escolheu não pecar. Ele decidiu se submeter ao Cristo que habitava nele. Amém? Deu para entender? Amém. E gente, a gente em Cristo é a mesma coisa. Se a gente fosse colocar para a nossa vida, é como se a gente fosse Thaís e Cristo, tu entendeu? Tipo, Janaína Cristo, tia Ana Cristo, seu tio, Ana Cristo. Por quê? Porque o Cristo habita dentro da gente. Só tem uma diferença, é que a gente, Thaís e Ana, né, a pessoa, cada um aqui vai escolher se submeter ao Espírito do Cristo que habita na gente ou não. E Alcha foi o cara que soube discernir a vontade do Cristo. E dizer assim, eu quero e eu concordo, eu quero isso para mim. Amém? Amém? Você entende isso? Isso faz toda a diferença. Ele vai entender que a gente também fala muito claramente sobre isso, que a gente não é uma versão melhorada quando conhece Cristo. Aí Deus torna uma pessoa melhor, uma boa pessoa, né? Quem não conhece Jesus geralmente pensa assim, vamos tornar uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Mas não, a gente entende que a palavra é muito clara, que o verbo que ele usa não é uma versão melhorada, mas é uma transformação. Se for pegar o original transformação, ele tem tudo a ver com a mudança total. Não é uma mudança parcial. A nossa natureza, em 1 Coríntios fala sobre isso, que nós nos tornamos nova criatura, é uma nova criação, que não se compara com o que a gente era antes. Então, quando ele conheceu Cristo, esse nome Cristo começou a participar da nossa vida. Entende? E é nesse entendimento, entenda só, Yahshua estava caminhando, consciente de que ele era o Cristo. Ele já tinha passado 30 anos de vida, e não é por acaso, certo? Porque ele passou 30 anos e o ministério que não era público. Se chegou a 30 anos, existia um porquê disso. Existia eu acredito dessa forma, que existia um Yahshua que precisava ser cristificado a ponto de chegar em um momento e dizer assim, agora eu vou estar com o ministério público, porque agora chegou a hora de ir. Então, da mesma forma que a gente passa por perrengue na vida, assim, de crescer, amadurecer, eu creio que Cristo, como pessoa, também passou. A diferença é que nos perrengues da vida, ele não errou, entendeu? Ele não escolheu pecar. Mas ele também teve que amadurecer como pessoa. Principalmente os seus 30 anos antes, né? Então, nesse momento aqui que ele está no Ministério Público, e ele sente uma pessoa no meio daquela multidão tocar, e ele diz que de mim saiu virtude. Isso para a gente é um modelo de como a gente percebe que a gente está trilhando um caminho que é coerente com a vontade do Pai da nossa vida. Eu não sei se vocês já sentiram isso alguma vez, certo? Eu não quero comparar a virtude e a paixão, nem a sensação, que vocês vão entender isso melhor com o tempo. Porque a gente geralmente confunde o sentimento como ser humano, né? O máximo que talvez é que cada um já sentiu assim, de fogo, um negócio uau, foi na paixão. Sei lá, alguém que já casou, alguém que já gostou de alguém, todo mundo já passou por isso. De olhar para a pessoa que fica pensando na barriga, aquele negócio todo. E a gente acha que com Cristo vai ser assim, né? E eu creio que é dessa forma no início, porque a gente tem aquela paixão, aquele amor, mas eu creio que isso vai se fundamentando, certo? Mas antes de ter esse quesito da paixão, a virtude é muito, não tem nada a ver com paixão. Você sentir a virtude saindo de você, quem aqui poderia dizer assim, eu acho, pode ser que você esteja errado, certo? Mas quem acha que já sentiu uma virtude saindo de você? Vou dar alguns exemplos para te
trazer a memória de repente, certo? Enquanto você orava por alguém, você sentiu que naquele momento aquela pessoa estava sendo curada de alguma coisa. Naquele momento específico, quando você estava orando por ela, ou quando você estava pregando em algum lugar, quando você estava na sua casa em adoração, que ninguém estava vendo nada, mas você estava lavando prato, ou você estava trabalhando, você estava cantando, e você sentia de você uma virtude fluir. Quem já sentiu isso alguma vez? Embora não saiba explicar, mas talvez, eu acho que já senti isso. Quem é que pode levantar a mão e dizer? Amém? E, gente, esse tipo de virtude é algo próprio dos filhos do Pai. E é uma forma de identificar que nós estamos cumprindo a vontade do Pai. Entende? E aqui eu quero abrir esse parênteses para o que significa paixão, né? Eu estava lendo um livro de um autor do universo cristão bem conhecido, chamado C.S. Lewis. E é um livro, eu acho que é o livro mais conhecido dele, na verdade. É Cristianismo Puro e Simples, se não me engano. Acho que é isso. Puro e Simples. E aí eu lembro da leitura, tem um capítulo específico que ele fala, são coisas assim fundamentais da vida cristã, que a maioria a gente já sabe que a gente entrega. Eu gosto de ler esse livro, então. Aí eu lendo lá e ele falou o seguinte, eu achei muito interessante, ele falou sobre a vida conjugal. Ele dizendo que é um erro quando a gente tenta fazer com que a paixão por alguém volte, manter o fogo da paixão por alguém. Porque quando ele ficar gastando tempo fazendo que a paixão fique e nunca vai embora, aí ele vai perder a oportunidade de aprender a amar outra pessoa. Porque o amor e a paixão não são sinônimos. E ele tem como cristão, né, principalmente a gente tem como filho do Pai, de que o amor nunca vai ser um sentimento. A paixão não é um sentimento. Mas o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão que eu tomo. O que é muito mais profundo. Porque você não vem com esse sentimento, até quem não é cristão é. Muito mais fácil. Você vê o vento socar, você vai para você só fica quieto, você só vai, né? É a mesma coisa. Mas quando você decide amar alguém, é muito além de paixão. E quando a gente fica tentando sustentar uma paixão, buscar a paixão, aí é por causa dessa sensação, desse sentimento que o ser humano ama, porque satisfaz o desejo carnal mesmo da gente, que não são ruins, entende? A paixão não é algo ruim, contanto que esse sentimento esteja submisso ao amor, entende? E às vezes é por causa dessa ânsia da sensação paixão, que existe traição, que existe adultério no casamento. Por quê? Porque a pessoa está buscando uma sensação nova o tempo todo. É por causa disso que pessoas se drogam uma vez, e depois de novo, e depois de novo. Porque na verdade o que ela está buscando é a sensação. É viver aquele momento. Entende? Então, a virtude não tem a ver com paixão. A virtude é uma convicção de que a gente está caminhando num caminho, é um indicador, digamos assim, de que nós estamos vivendo como Cristo viveu. Na hora que ele falou que de mim saiu virtude, é porque ele percebeu que dele alguma coisa fluía. Não sei como ele poderia chamar isso, certo? Não é levando isso aqui tão radical, mas só para a gente ficar assim, traz uma simbologia. Esse tipo de fluir alguma coisa dele. Alguns poderiam chamar isso de energia, sei lá o que fosse. Mas só para entender que ele sentiu assim, que dentro daquele povo todo ele estava lá, rapaz, alguma coisa aconteceu comigo, aqui dentro de mim. E esse negócio, essa sensação que ele teve naquele momento ali, aquela convicção de que algo, de virtude sair dele foi o que fez ele procurar aquela pessoa e a pessoa chegar a assumir. Eu quis te tocar porque eu estava já buscando cura há tanto tempo, gastei tudo que eu tinha para gastar, não tive mais nenhuma chance, botei tudo e eu tive fé para tocar no Senhor e ser curado. Então, naquele momento, a virtude que Cristo sentiu, né, que aquela certeza e convicção de que alguém acessou o céu por causa dele, entendeu? Alguém acessou o céu porque tocou nele. Isso é graça, né? Principalmente na vida da gente, né? Quando a gente sente isso, a gente tem essa sensação, essa convicção de virtude, de que alguém acessou o céu e que aprove ao Pai que fosse por meio da gente. E porque a gente concordou que fosse por meio da gente. Amém? Agora vamos pular aí para o capítulo 6 de João.
continuar na mesma linha de raciocínio, certo? Ele diz assim, capítulo 6 de João, versículo 28. João 6, 28 diz assim: então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras do Altíssimo? As pessoas queriam saber o que elas deviam fazer para realizar a vontade do Pai. E Cristo disse: esta é a obra do Altíssimo, que creiam naquele que ele enviou. E disseram, pois, que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? O que você opera? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O besouro dormiu agora. O besouro do sono. Tá? Dormiu. Que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Essa pergunta aqui soa um tanto assim, hein? Tá bom. Você está dizendo aí que a vontade do Pai é que crê naquele que ele enviou, né? E é óbvio, quando Cristo falou isso, vocês entenderam, né? Ele está querendo que ele crê nele. Mas aí ele fala e pergunta, né? Que sinal que tu faz para que a gente veja e a gente creia no Senhor? Aí eles pegam e lembram de uma situação, Moisés, ele conseguiu acessar, né? O maná que desceu do céu. E é engraçado como ser humano, porque ele pensava o seguinte: vou comparar Cristo com Moisés, ele tem que me dar uma prova maior, né? De que ele é um Messias do que Moisés. Porque se Moisés fosse maná, então Cristo tem que dar um plus na entrega dele pra gente. Porque se ele não der, ele não é o Cristo, né? É engraçado, né? O ser humano pensa. A gente pensa assim também, vamos ser sinceros. Ele quer uma prova maior de que as coisas não funcionam dessa vez. É a mesma ideia. A gente não consegue crer porque a gente crê, entendeu? A gente quer uma prova para poder crer. Tipo Tomé, né? Quando lá pede para ver a mão de Cristo, mesma situação. E na vida a gente também tem um bocado de coisa que acontece assim também. Que custa crer, né? Versículo 31. Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus já comeu o pão do céu. Então, Yahshua disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do Altíssimo é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, isso aqui é a resposta que eles estavam buscando. Ele disse assim: ó, o meu plus, né, já que vocês querem saber aí o plus, primeiro, que o maná que Moisés mandava não era o verdadeiro pão do céu. E segundo, que o verdadeiro pão do céu, que no caso ele está falando de si mesmo, né? Ele vem e dá a vida ao mundo. O plus, então, de Cristo, que o pessoal estava querendo ouvir, era: ele veio, eu sou o Messias, eu vim, e eu não só sou o pão, como eu me dou em favor do mundo. Mais do que isso, eu não sei o que pedir, né? O cara vai morrer no lugar da pessoa. Dá para pedir mais. Continuando. E aí eles respondem: Senhor, nos dá sempre desse pão. E Cristo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas vocês não estão crendo. Vou repetir: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Ou seja, ele fala que ele é o pão da vida. Quem vem a mim não vai ter mais fome. Quem crê em mim não vai ter mais sede. Só tem um porém, né? Vocês queriam que eu dissesse a você, né? Dá o plus, eu dei. Só que para isso você também tem que crer. Aí ele pega e fala: mas o problema é que vocês não estão crendo que eu sou o pão da vida. Continuando. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E essa é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho, mas não basta ver o Filho, ele diz que aquele que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então o propósito de Cristo era vir, ser mostrado ao mundo, certo? E todos aqueles que olhassem para Cristo, assim como na serpente, dentro da história da serpente lá em Moisés, no deserto, todo mundo que olhava para a serpente era curado na mesma hora. Então importava que Cristo fosse levantado para que todo mundo que cresce nele, não só visse, entende? Mas que cresce nele, esse aí receberia vida eterna. E aí vem a grande questão da nossa função, da nossa missão primordial como igreja. Eu sempre tenho falado muito com os meus amigos mais próximos, porque é muito fácil se distrair toda a caminhada, né? Eu creio que tudo que a gente cria, os negócios que a gente tem, os filhos que a gente cria também, os pais que a gente vive, enfim, tudo isso é dado do nosso Pai. Eu diria que assim, é muito mais do que a gente pede. Tudo que a gente vive de bom aqui na terra, a saúde que a gente tem, tudo isso é muito mais do que a gente pede. Mas que é muito fácil para a gente, como cristão, como filho do Pai, se distrair da missão que a gente tem aqui. Porque cada dia que se passa parece que mais tem coisa para se distrair. Se tu pega no celular, tu vai olhar o Instagram, o WhatsApp, tu passa meia hora e nem percebe. Ele vai olhando uma história, passa outra história, passa... E tudo isso foi feito para isso mesmo. As redes sociais, por exemplo, foram criadas, e a forma como elas são feitas hoje é para fazer com que a gente fique lá consumindo YouTube, os vídeos que tu vê, os vídeos que tu assiste nos stories, enfim. E não é ruim, gente. Tecnologia não é ruim, eu não enxergo dessa forma assim, tão radical, de tudo deve ser jogado fora. Mas cabe a gente aprender a usar todas essas ferramentas para que elas não nos escravizem. Eu digo por mim, eu vejo uma várias vezes assim, o menino passando na hora que não senti direito. E existe uma verdade, né? Que por mais que a gente crie muita coisa, tem uma missão, tem um propósito que só quem é filho consegue fazer. Certo? Existe tarefa que só a gente, por ser filho, consegue tornar realidade. E a nossa tarefa como filho do Pai, a tarefa primordial, não significa que nada que você faz, a empresa, o trabalho que você está lá, a família que você tem, são menos importantes, não são ferramentas. Agora, contanto que você entenda que tudo isso aí são meios para você alcançar o fim. E não isso aí que você tem é o fim por si só. Aí tem que entender que tudo que a gente faz são meios, quando está atendendo alguém, tem que enxergar, está atendendo alguém lá, a gente enxergar isso como um meio, de transformar a vida das pessoas. E não é necessariamente você já chegando lá falando de Cristo, não. Às vezes, o que as pessoas mais sentem hoje, e eu percebo isso pelas pessoas que eu conheço que não são cristãs, o que eu mais falo, o que eu mais vejo eles falarem, é que é como se o cristão tivesse muita fala, mas pouca virtude de maneira prática. Como se os cristãos hoje fossem muito assim, fala bonito, mas fazer que é bom, nada, sabe? Tipo, ter uma vida que seja o mínimo de moral, não tem, entendeu? Então, o mundo vai exigir muito da gente, porque o mundo é legalista. Até a gente que é cristão meu Deus do céu, imagine o mundo. O mundo vai cobrar da igreja uma responsabilidade, certo? Que é além também do que eles deveriam cobrar. Porque eles são legalistas, né? E também não pode parecer paranoia, não. Mas entender que existe uma responsabilidade e assumir isso de verdade. Que só a gente, como cristão, vai poder realizar. E a principal missão que Cristo nos deu, eu diria na verdade, a única missão que realmente importa, que só a gente pode realizar, é apresentar esse Cristo para as pessoas. Quando Cristo estava lá e esse Cristo era em virtude, naquele momento, andando daquela forma como ele estava andando, ele estava apresentando o Cristo que é o dele. Entende? E da mesma forma, a gente como filho
tem essa função e essa dádiva, na verdade, os anjos anelaram sobre isso. Já viram isso na Bíblia? Que os anjos pediram ao Altíssimo para ter a tarefa de capturar os filhos de volta, entendeu? E ele negou essa tarefa aos anjos. Disseram assim, ele disse assim, que isso é uma tarefa que meus filhos vão viver e vão ter o privilégio de viver, de realizar. Então, gente, que a gente abraça essa verdade, assim, que nós temos uma missão, de que nós temos dentro da gente uma fonte de virtude, entendeu? E mais, durante o dia, a gente não deve ficar buscando, né? Isso é uma sugestão minha, certo? É muito bom lembrar de bons momentos. Quem gosta de lembrar de coisa boa aconteceu? Não é? Dá um aquele novo, né? É massa. Mas a gente nunca deve buscar esses momentos querendo que uma paixão se nascer, entendeu? Tipo assim, querendo trazer à tona um sentimento que na verdade não é mais para agora, que foi um sentimento importante naquela situação da vida da gente ali, mas que hoje a gente está numa fase de amor, entendeu? É uma fase de decisão. Eu decido ser filho do Pai. Eu decido viver a vontade do Pai. Eu não vou esperar ter uma sensação maravilhosa para fazer alguma coisa. Pelo contrário, eu vou agir e no meio dessas minhas ações, quem sabe, eu sinto de mim sair virtude. Mas eu não vou esperar a sensação me mover e dizer assim, eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou tomar cada ação minha consciente de quem eu sou. E que essa ação que eu tome, que o Pai nos dê a graça da gente sentir. Então esse era o nosso momento aqui junto. Vamos orar todo mundo junto. Amém? Porque Pai de pé eu não tô aqui, né? Amém. Papai, muito obrigada pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigada porque a gente tem cuidado do nosso coração. Você tem nos convencido a te buscar e te encontrar cada vez mais. E te agradeço, Pai, porque o Senhor escolheu o teu filho para vir para cá, morrer no nosso lugar. Eu oro agora e abençoo com irmãos que são na fé de cada um que está aqui hoje. Não só sobre a vida, mas sobre a minha vida também, que o Senhor encontre em nós um coração disposto a ver, um coração que obedece a tua voz, que está sensível à tua voz e à tua vontade específica naquele dia ali. Pai, que a gente encontre no meio da nossa agenda tão atarefada esse momento de encontro contigo, se for necessário que a gente saia um pouco, que a gente se tranque um pouco, deixe tudo fora e fique um tempo conversando com o Senhor, para que a gente consiga enxergar quando de nós sair em virtude, porque será, Senhor, assim, um indicador que aquele dia foi um dia que a gente teve a graça de acessar, ajudar o outro a acessar o céu. E a gente também acessar esse céu, que é tão maravilhoso, que nós já sentimos, que nós já provamos um pouco disso. Nós agradecemos, Papai, porque o Senhor tem cuidado da gente e isso tem ministrado no nosso coração. Muito obrigada por esse privilégio, em nome do teu Filho Cristo. Amém.